Essa temporada To Belong está superando todas as expectativas, desde o dia que ela começou a ser organizada. Temporada essa que estamos imergindo nas trajetórias pessoais e profissionais de 10 mulheres notáveis e improváveis, cada uma trazendo sua perspectiva única e experiência transformadora. Todas ancoradas no mesmo propósito, a nutrição. Então, prepare-se mais um dia para se inspirar, motivar e ser capacitado pela voz e experiência dessa mulher extraordinária que está aqui na minha frente. Essa é a temporada To Belong, onde cada episódio é uma jornada de descoberta e conexão. Mas antes, eu vou me apresentar para você que é novo aqui no canal. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Nessa temporada, além das 10 mulheres extraordinárias, eu tenho uma mulher maravilhosa do meu lado esquerdo, Samara Plentes, e não podia deixar de falar também que eu tenho aqui do meu lado direito, mas que está ali, Maria Eduarda, no backstage, só tomando conta de tudo. Samara Plentes é minha companheira de jornada desde o primeiro episódio. Ela não só se junta como co-host nessa temporada, mas também está destinada a liderar as próximas temporadas como a host principal. Mas isso eu só vou contar no último episódio. Você sabe que você falou isso agora, veio um negócio assim, arrepio, né? Aliás, arrepio não faltou nas últimas semanas, desde que a gente começou a montar essa temporada. Realmente, tem muita coisa boa para acontecer, tem muita coisa nova para acontecer, e depois a gente vai contar sobre isso. Eu quero que você apresente a nossa maravilhosa que está aqui na frente. Vamos falar então hoje de Natália Lucena. Peraí, deixa eu falar de novo. Palma. Ó, tá. Vamos então falar hoje com Natália Lucena, uma nutricionista clínica com 13 anos de experiência, especializada no tratamento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e com ênfase em doença renal crônica, diálise e transplante renal. Inclusive, quando vocês perguntam, você atende paciente renal? Eu falei, de jeito nenhum. Natália Lucena atende. Seja bem-vinda. Que além da sua dedicação profissional, Natália é também a mãe da Duda. E leva uma vida ativa e saudável. Quem acompanha ela nas redes sociais sabe. Estamos ansiosos, Nath, para explorar sua experiência, seus insights dentro do campo da nutrição e também da sua vida. Samara, vamos começar com a pergunta padrão. Quem é Natália Lucena? O que faz e por que faz? Eu impacto vidas através da nutrição. Para eu falar quem eu sou, eu tenho que contar um pouquinho e voltar atrás na minha história. Porque eu iniciei, né? Eu sou formada pela UFRJ, eu fiz a especialização lá. Então, eu iniciei essa vida com o meu trabalho de conclusão em doença renal, em pacientes com hemodiálise. Então, desde esse tempo, eu já começo caminhando aí nessa trilha e que foi me levando a essa história. Então, eu sou aquela pessoa que eu gosto de acolher, o paciente é único para mim, então ele chega e eu tenho um olhar sobre ele diferenciado de todos os outros. Ele chega para mim com muito medo, o medo assola ele, então eu tenho que acolher, eu tenho que acalmar e eu tenho que dar soluções a ele. E eu não sou mais uma pessoa que vai tirar tudo dele, que vai restringir. Então, eu sou aquela pessoa que eu gosto de dar soluções. Nath, o seu slogan é "Seja saudável comendo". Ele parece desafiar a ideia convencional de uma restrição alimentar para pacientes com doenças. Como é que você aborda essa percepção com seus pacientes e como é que você contribui para ajudar nesse equilíbrio?
Ele chega para mim, todo paciente que chega para mim, que senta ali no meu consultório, ele sempre fala que ele passou a vida inteira restrito, ou que ele recebeu uma restrição naquele momento muito grande. Então, eu procuro passar para ele que eu não vou ser mais uma pessoa a dizer não, eu não vou ser mais uma pessoa a restringir, a machucar. Então, ele entende isso e eu falo, aqui a minha solução não é a restrição. Então, eu vou manejando, por isso que eu coloquei esse slogan, porque as pessoas entendem que saudável é não comer, né? É deixar de comer alguma coisa. E não, saudável é se alimentar bem. Então, eu deixo isso de mensagem para ele, até porque ele, assim, já é um nicho muito restrito. Então, se eu fizer mais uma, ele vai sair dali, assim, muito, muito triste, muito desolado. E aí isso agrava ainda mais o problema dele. E então, assim, falando em termos de doenças crônicas, os seus pacientes, eles já chegam com alguma ideia, na maioria das vezes, de que eles vão depender de medicamentos o resto da vida. E até então a gente tem coisas que a gente não vai questionar. Só que para alguns pacientes se torna conveniente precisar de medicamentos sem mudar a dieta. Como é que você faz essa abordagem em relação a isso? Primeira coisa que eu falo para eles é, a doença renal crônica, né, quem quer reduzir creatinina não tem um medicamento específico para isso. Então, como a gente tem na hipertensão, no diabetes, no ácido úrico mais elevado, a gente não tem esse remédio para baixar a creatinina. Então, eu falo, a gente faz uma alimentação, né, relacionada a isso, e aí sim os seus exames melhoram. É uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. Então, eu deixo isso muito claro para ele. Então, quando ele entra, ele sabe que aquilo ali não vai acabar naquela consulta. Ele não vai, um mês depois, acabou, pronto, estou livre. Não, mas ele sabe que tem o controle. Então, quando eu mostro isso para ele através da nutrição, isso fica muito claro e eles conseguem e veem naquilo ali, eles agarram aquilo ali com unhas e dentes. Então, eles falam assim, não, então não tem medicamento, é nisso que eu vou seguir. Maravilhoso. Como é que você trabalha, Nath, a colaboração com outros profissionais da saúde? Porque eu entendo que essa é uma jornada de muita responsabilidade, de muito cuidado, de muita entrega. Como é que você encara essa jornada no tratamento global do paciente? Então, esse paciente normalmente chega para mim encaminhado de algum nefrologista, que é a especialidade que cuida do rim. E aí, quando ele me passa esse paciente, eu faço questão de expandir para outros profissionais que eu sinto a necessidade. Então, eu encaminho para um preparador físico, se for o caso dele inserir atividade física, eu encaminho para uma psicóloga, se for o caso dele fazer um tratamento psicológico. Então, assim, eu acabo fazendo com que ele tenha uma equipe multi. Os suplementos específicos são caríssimos, então muitas vezes eu tenho que encaminhar para uma assistente social para ela poder dar uma entrada e ele conseguir esse suplemento, porque não é um suplemento que ele vai usar uma vez e vai parar, então normalmente é um tempo prolongado. Então, a gente tem muitas mais especialidades do que a gente imagina. Então, o meu tratamento não acaba ali. Então, ele chega para mim por vias normalmente dos médicos, né? Seja endócrino, seja nefrologista, mas ele continua esse tratamento com esses outros profissionais que eu dou direcionamento. Muitas vezes existe uma lacuna na compreensão dos pacientes sobre como a dieta pode impactar diretamente na sua condição crônica. E como é que você ajuda a preencher essa lacuna? Então, eu mostro para ele o real motivo dele estar ali. Porque se eu não mostrar esse caminho para ele, ele vai se sentir perdido nessa trajetória. Então, ele chega, eu mostro como que a nutrição vai ajudar e vai auxiliar nessa caminhada, mostro essa importância e ele vai dando seguimento e a gente vai mudando o plano alimentar de acordo com a evolução dele. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente colocar e esclarecer de que ponto a gente vai partir, né? Aonde que ele está, em que estágio da doença ele está. Porque isso é importante, eles chegam, eles não sabem, nem... A doença renal crônica, ela tem 5 estágios. Às vezes eles chegam e falam assim, tá, mas
qual o estágio que eu tô? Já que você está falando de evolução, qual o estágio que eu tô? Então, eu situo ele. Se ele está no estágio 2, ele está mais relaxado. Agora, se ele vai para o 4, para o 5, ele já está, já tem um outro olhar sobre aquele tratamento. Então, é colocar o paciente naquele momento, naquele lugar, para ele dar ênfase ao tratamento. Ô, Nath, você consegue citar para gente os cinco estágios, até para quem está assistindo aqui a gente, por acaso tem algum ente familiar? Porque até a nossa próxima pergunta é que quando alguém da família adoece, a família adoece junto, né? Sim. Cita pra gente esses 5 estágios para que se tiver alguém em casa que esteja passando por isso, consiga se achar. Isso. Inclusive, você falou da família, assim, o meu consultório, ele tem no mínimo 2 cadeiras. Então, o paciente, normalmente, ele não vai sozinho. E ele precisa desse suporte, desse apoio familiar. Tem pacientes que vão com vizinhos, porque não tem a família por perto, então vão com vizinhos. Então, isso é extremamente importante. A família participativa, ter alguém ao redor participando é extremamente importante para a evolução. Você traz essa família para viver junto, você planeja os cardápios alimentares, você tem Juntos. contato com essa família também? Com a família e, normalmente, com o cuidador. Então, a doença renal, ela é específica até na forma de preparo dos alimentos. Então, eu falo, olha, tem alguém cozinhando em casa, tem algum profissional que auxilia, traz esse profissional, ou então eu faço por vídeo, ou então depois da consulta eu oriento, porque é importante, vai fazer parte do tratamento dele. Então, não só o marido, né, ou a esposa, ou a mãe, ou o pai, mas estar envolvido faz toda a diferença. E aí a gente tem 5 estágios, né? O primeiro deles é um estágio mais inicial, né? Onde ele tem uma perda pequena da função renal e vai até o estágio 5. Então, o estágio 5, ele já está avançado na doença. Provavelmente, ele já vai precisar de diálise. Seja a hemodiálise, seja a diálise peritoneal, ou então um transplante renal. Então, nesse estágio 5, ele já entra nessa fase de outro tratamento que não é o conservador. E agora uma curiosidade pessoal, assim, que eu realmente não tenho esse dado. Mas quando o paciente vem para você, ele geralmente chega em que estágio? Ele chega normalmente no estágio 3. Já é um estágio bastante avançado, É. né, Nath? Nossa. Já tem uma alteração, porque é uma doença muito silenciosa. Então, normalmente, ele não sabe que tem. E aí, quando ele sente alguma coisa, ou quando ele faz um exame de rotina que pedem uma creatinina ali no meio, porque não é muito comum de pedir, então ele já se encontra num estágio mais avançado. Qual que é a primeira alteração hormonal de exame que as pessoas precisam ficar atentas, Nath? A creatinina, ela tem que entrar no exame de rotina. Então, como se você pede um colesterol, uma glicose, você tem que pedir creatinina para avaliar a função renal. Então, creatinina para todos é até o slogan do Dia Mundial do Rim e, incrivelmente, é comemorado em março. Então, assim, a gente tem que ter um olhar maior para isso. Então, é dosar a creatinina no sangue. E quais são os principais sintomas que fazem a pessoa acreditar que ela possa estar com uma doença renal? Então, normalmente, a primeira coisa mais fácil de verificar é a espuma na urina. Então, você olha ali todos os dias, eu sempre falo, olha a urina, né? Sempre tem que olhar as fezes, mas na parte renal, a urina é muito importante. Então, quando a urina está espumando, quando você sente dor ao urinar, quando você tem náuseas, aí são sintomas mais avançados, né? Náuseas, aquele enjoo, aquela vontade de vomitar, um gosto metálico na boca. Então, são esses um dos sintomas que apresentam. Por que essa menina nunca falou disso Eu também não tô entendendo. Olha, gente, vou te falar um negócio. Fica até violenta essa marca. Começa a me bater não, Jaqueline. A doença renal, né, o paciente renal foi o que menos me interessava na faculdade. Eu sempre saí da faculdade dizendo, eu não vou atender paciente renal. Porque não é fácil fazer cálculo de planejamento específico para paciente renal. Existem esses estágios que ela está falando. E o quanto você é dedicada, né, Nath? Assim, o quanto a gente vê você fazendo isso tudo com amor. De você pegar, e como você virou referência pra gente nessa área. Todo mundo do Rio de Janeiro indica você. Né? Então, assim, o quanto você trouxe uma dificuldade de Uma muita dor. gente, né? Pra tratar como se fosse sua principal especialidade. Então, assim, eu tô aqui... Eu sou sua amiga, eu deveria saber que você sabe isso tudo. Nath, tem um ponto que eu acho muito importante, que foi uma intercessão de todas as nossas convidadas, que
tá todo mundo aqui, de uma certa forma, encerrando um ciclo. E eu sei do ciclo que você está encerrando, e eu acho muito bonito a gente trazer isso para cá, porque mostra que não importa o estágio que nós estejamos, a gente sempre está encerrando um para começar outro. E eu achei muito bonito a sincronicidade dessa temporada junto com o seu ciclo de atender agora exclusivamente em consultório. Então, a primeira coisa, que é uma pergunta bem Jaque Vidal, porque eu sou do sentir, eu quero saber como você está se sentindo iniciando e se abraçando nessa sua nova jornada de ter o seu consultório exclusivo e ficar 100% focada nisso. A sensação é de liberdade. Eu não tenho outra palavra para definir. Assim, eu estou muito feliz. Claro que passa aqueles momentos, né, que bate um medo, um receio, mas esse é o momento mais feliz da minha vida, que eu estou fazendo o que eu amo, atendendo o tipo de paciente que eu amo e me dedicando para isso, e tendo tempo para fazer outras coisas. Então, assim, eu precisava passar por aquele momento. Foram 12 anos, né, em uma clínica de hemodiálise, conciliando com o consultório, mas foram 12 anos ali, né, integral. Então, assim, hoje eu me vejo muito mais disposta e plena para eu poder seguir daqui em diante. Então, nesse primeiro momento, quando eu fui chamada, tem toda uma história, né, porque eu atendia plano de saúde quando eu comecei, então, assim, ganhava muito pouco, e aí eu tinha que fazer um volume enorme, e aí foi quando meu pai falou para mim assim: Natália, não diferencia paciente de convênio de particular. Você não faça isso, você pode atender o volume que for. Eu falei, não, isso jamais. Eu atraso todo mundo, mas não faço isso. E até que chegou uma paciente para mim, em 3 meses que eu estava atendendo, e ela era o quê? Uma paciente renal em hemodiálise com o exame todo alterado. E ela já fazia diálise há um tempo, ela tinha uma filha que era médica e ajudava também, mas o exame dela era todo alterado. E aí, quando ela chegou na clínica no mês seguinte, com um exame muito melhor, aí, para minha surpresa, a responsável médica dessa clínica me ligou. Aí falou, olha, eu queria saber qual foi a sua conduta, o que você fez, o que você usou, porque, assim, ela melhorou demais, e aí eu queria marcar uma entrevista com você, vem aqui conversar comigo. Aí eu falei assim, nossa, falei, meu Deus, clínica de diálise. Eu falei, o que eu vou falar para ela, né? Que eu só atendo. E essa paciente caiu para mim, eu atendo os pacientes renais, mas nunca trabalhei numa clínica de diálise. E nessa entrevista, nessa conversa, eu falei assim, olha, eu preciso ser sincera. Eu nunca trabalhei em clínica de diálise, então para mim vai ser muito desafiador, eu vou começar do zero. E aí eu fui, montei o meu material, montei tudo, eu fui contratada e fiquei lá 12 anos. Então eu saí no ano passado. Então foi toda uma história construída. E por isso que eu falo, todo mundo que atende, seja por R$10 ou por R$500, tem que atender da mesma forma, com o mesmo comprometimento. Por isso que eu prezo assim, uma nutrição sem modismo. Eu não posso achar nada, não posso ter achismo. Eu tenho que definir o que é para aquele paciente, porque pode ser que eu não tenha tempo de reverter. Isso é muito sério. Isso é muito bonito. Toda essa transformação, toda essa coragem, toda essa bagagem que você carrega nesses 12 anos trouxeram você até a capacidade de hoje tocar o seu consultório sozinha. E é muito bonito ver você falar, porque você tá com um brilhinho no olho que você não você não tem ideia. Eu tenho. E tem uma informação não, é um papo de bastidor, tava eu e Ricardo mais cedo conversando, e ele tá assistindo todos os episódios, né? Ricardo é o dono aqui do estúdio. E aí ele falou assim, Jaque, o que tá muito bonito no que vocês estão fazendo é que a capacidade, a experiência das pessoas que vocês vêm entrevistando é horas bunda de consultório. Ninguém então, aqui foi catapultado, né? Ninguém aqui tem um ano de profissão e está aqui falando o que fez e que aconteceu. E que essas pessoas, todas que passaram por aqui, têm experiência, capacidade técnica para falarem sobre suas práticas, para divulgarem. Então, assim, dona Natália Lucena, você precisa formatar um curso sobre isso para colocar esse seu conhecimento para fora e transbordar, para que você consiga formar novos profissionais, não só com a paixão pelo servir, mas com
toda a experiência que você teve nesses 12 anos de clínica. E é justamente esse o ponto que eu vou entrar agora, porque a gente vai cutucar lá na ferida. Olhando para o seu futuro, Nath, quais são as suas maiores aspirações e metas profissionais? Existe algum marco específico que você espera alcançar na sua carreira nos próximos anos? Então, durante esse tempo, eu palestrei até em congressos destinados a nefrologistas e nunca palestrei para nutricionistas dessa área. Então, eu falo assim, poxa, né, se a gente tivesse uma disseminação maior de informação, até pelos profissionais que não querem trabalhar só com esse nicho. Mas quem atende doença crônica pode cair um paciente renal ali. Então, esse profissional, hoje em dia, ele me liga, ele pergunta quais são os suplementos, quais são as primeiras condutas, só até ele procurar uma nutricionista especializada e tudo. Então, para esses primeiros passos, né, eu queria muito fazer algo que ajudasse, contribuísse para esses profissionais. Num segundo momento, que na verdade é o primeiro, porque está no forninho e é um spoiler, assim, que eu dou, é que esses pacientes, eles acabam, como eles têm muita restrição, eles não veem muito como ter alternativas na alimentação. E aí eles ficam sempre presos ao mesmo tipo de alimento. E eu já peguei paciente no meu consultório que veio comendo pão, bebendo água e comendo arroz com legumes, mais nada. Era essa a variedade. Então, assim, eu já peguei muito paciente desnutrido chegando lá. Então, o que eu almejo agora, né, nesse momento, é fazer um e-book de receitas com pouca proteína. E aí eu já tenho até um nome, sabe? Porque alguém falou assim... Qual é o nome que e a gente quer saber? Esse nome veio de uma forma, assim, super espontânea e falando de tudo que eu já, né, vivo e de tudo que eu já sei, que é dar restrição à solução. Nath! Então, vai ser esse e-book que é destinado para pacientes em tratamento conservador que não chegaram ainda em diálise e que precisam restringir proteína. Percebam que aqui nós transmutamos, criamos e nascem filhos. Do podcast. A gente já tá se sentindo mãe do negócio aqui, ó. A gente vai ser madrinha. Com certeza. O da Marcela também, a gente vai ser Foi madrinha, né? Então, só pra quem não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, quando a gente fala que essa temporada começou semanas antes do que tá acontecendo agora, é sobre isso. A gente sentou com cada uma dessas meninas, entendemos quem elas são, o que elas fazem, por que fazem, que é essa a nossa pergunta principal. E a partir dessa pergunta, a gente destrinchou tudo que elas precisavam trazer aqui para elas se escutarem, para elas transbordarem. E o que a gente está vendo é que estão nascendo filhos. Já sou madrinha já, não quero nem saber. E como profissional, Nath, como que você pretende continuar se desenvolvendo e se aprimorando para atender as necessidades em constante evolução dos seus pacientes e da comunidade em geral? Porque assim, eu sou sua companheira de congresso, né? Então, além de congressos, palestras, que é isso que a gente faz para se reciclar, qual mais a perspectiva que você tem para você continuar sendo referência no que você faz? Eu não pretendo parar de fazer cursos, porque assim, a gente acha que sabe, né? E vem uma diretriz nova, e vem algo novo, artigos novos, e aí você vai caminhando e vai estudando mais sobre aquele assunto. Então, eu acabei até de me inscrever num curso voltado para doente renal, para me aprofundar mais agora. Então, vai começar agora. E além disso, o que abriu o meu olhar aqui no Papo com o Nutri? Das minhas deficiências. Que todo mundo tem. E aí, quando eu fui olhar para mim, eu falei, o que falta? Né? Então, o que eu já sei, eu quero continuar evoluindo, mas ele vai ficar ali guardadinho e vou ficar evoluindo nele do que eu já sei. Mas eu tenho que olhar para minhas deficiências, que é o quê? O marketing, né? A vida digital, vendas. Então assim, as vendas, os números, então eu tenho que olhar para isso. E eu entendi muito bem nessa temporada o que eu preciso direcionar mais, quais são os meus medos, as minhas angústias e o que eu tenho que melhorar. Então, eu vou pegar um gancho sobre o medo. Que bom que você tem medo, porque o medo te transformou há 12 anos atrás. Com certeza. Foi com medo, você foi, se aprimorou e agora você está diante de um novo desafio que está vindo com medo, porque o novo assusta a gente. E você tem certeza que você não está sozinha nessa, não.
Porque além das 10 meninas que são vocês, a gente também tá cheio de medo aqui. Porque É a gente verdade. trabalha em cima do medo. A gente é movido ao medo, A né? gente é movido ao medo. O medo protege a gente de muita coisa. Então, eu acho que se a gente não tiver o medo, a gente não avança. É isso. Então, a gente tem que ter sempre aquela vontade de ultrapassar. E aí, ultrapassar para mim vai ser difícil? Vai, porque né, são deficiências que eu tenho, mas com certeza eu estou super aberta a conhecer mais, né? Esse mundo que eu, hoje em dia, não domino. Nath, que bonito esse depoimento. Vou falar para o nosso time aqui, porque a gente ia pedir um depoimento de vocês, mas acho que o dela não precisa já nem precisa mais, não, porque foi muito bonito, muito sincero, muito do coração isso. E a gente reconhecer as nossas fraquezas é o que movimenta do nosso próximo passo. E quando a gente fala sobre todas essas demandas de carreira, porque nós, mulheres, somos mães, somos empresárias, nós somos multifacetas. Como é que você equilibra, Nath, o equilíbrio entre o seu trabalho e sua vida pessoal? Então, isso falou muito alto para mim no ano passado. Então, eu vi que não tinha tempo de levar minha filha na escola, eu não tinha tempo de levar numa atividade, eu não acompanhava em quase nenhum momento da vida dela, só à noite, quando ela já ia dormir. Então, o ano passado, para mim, foi um divisor de águas em relação a isso. Eu faço a minha atividade física como rotina e não abro mão, porque é ali que é a minha válvula de escape. Então, a minha atividade, cozinhar é uma coisa que eu gosto, que eu faço, assim, muito pouco, né? Porque eu nunca, né, quase nunca estou parada em casa para fazer isso, mas é uma válvula de escape também. E estar junto com a minha família. Então, hoje, conseguir conciliar para mim, e quando me perguntam assim, o que é sucesso? Sucesso, para mim, é eu estar muito bem na minha profissão e estar conseguindo conciliar a minha família. Então, isso é que é sucesso. Porque, para mim, eu dou muita importância a isso. Então, eu tenho que fazer as coisas do dia a dia, pelo menos uma coisa com ela. Que é, primeiro, você com você, depois você com os seus e depois você com o mundo. Isso aí. E aí, Nath, a gente falou muito aqui do seu porquê, né, Samara? Do Isso seu aqui. o quê, do seu como você faz o que você faz. E você acabou de falar do seu por quem você faz o que você faz. E olhando para a sua jornada até hoje, com todas essas conquistas e desafios, é tão bonito ver que a sua família está ancorando você em tudo, né? Então, assim, que bom que você tem isso. Com certeza você é merecedora disso tudo. E mais do que isso, assim, a sua família também valoriza muito você. E a gente tem uma prova disso aqui agora. Olá pessoal, meu nome é Igor Viana, estou aqui para falar dessa pessoa maravilhosa que é a Natália Lucena, a qual tenho muito carinho, respeito, admiração e orgulho de estar casado e de ser pai da Maria Eduarda, nossa filha tão amada. Bem, a Natália é uma mulher extremamente dedicada e comprometida com todos os seus objetivos, chama atenção pela sua ética profissional e busca incansável de novos conhecimentos para estar melhor preparada a cada dia. Tudo isso faz com que ela seja uma profissional e uma mulher admirável. Meu amor, te amo muito, desejo tudo de melhor na sua vida e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Como eu já falei, extremamente dedicada, uma mulher sensacional, uma profissional sensacional, uma mãe sensacional. Isso ainda mais aumenta toda essa minha admiração, respeito e orgulho por você. Te amo muito e desejo tudo de bom para sua vida novamente. Beijo. Arquivo confidencial, né? Oi, Santos, tudo bem, querido? Gente, eu tô passada. Eu estou passada. Eu nunca ia esperar isso. E assim, realmente a gente está há muitos anos juntos, né? Então, desde que eu devo estar o quê? Uns 20 anos com ele, contando namoro, casamento. Então, só casado eu tô há 13 anos. E a gente construiu uma história juntos, a gente cresceu juntos na profissão, pessoalmente. Então, para mim, assim, é uma surpresa muito boa ouvir isso dele. Então, que bom que ele me fala sempre isso, que bom que não é novidade, mas é muito bom escutar. É muito bom a gente ouvir da pessoa que está dividindo a jornada junto com a gente, que é seu fã, né? Ele é seu fã, porque os nossos primeiros fãs estão dentro da nossa casa. E quem nos admira está tão próximo, né? Então, a gente, às vezes, espera uma admiração do outro, de quem está mais distante.
E não, na verdade, a admiração tem que vir de dentro, né? Então, eu fico muito feliz, né, de compartilhar a minha vida com ele e saber que ele me admira assim como eu admiro ele também. Ai, Nath, a gente tá temporada de amor, né? Ai, Essa temporada de amor. a gente está caminhando para encerrar o nosso episódio. E aí eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse seu recado final para quem está te assistindo. Queria muito também pedir para você que se tem algo que a Nath conversou aqui no episódio, que a Samara falou, que eu falei, que tocou o seu coração, que você conte pra gente, porque é tão gostoso a gente receber um feedback e saber que, de alguma forma, o que falamos aqui te impactou positivamente. Então, Nath, olha para aquela câmera, deixa a sua mensagem final e o seu Instagram. Então, eu gosto muito de trabalhar, todo mundo percebe isso no meu olhar, com pacientes crônicos, seja hipertensos, diabéticos, pacientes renais. E é nessa caminhada que eu venho há 13 anos. Então, eu procuro me especializar, eu procuro me atualizar justamente para dar o meu melhor para esse público. E é nisso que eu quero continuar. Se você tem algum parente ou se você passa por algum desses problemas, procure um profissional especializado, porque isso faz total diferença na jornada. Eu até falo de um caso, assim, que é um caso de sucesso mesmo, mas não foi contínuo, assim, não foi, não, ele fez a alimentação, ele melhorou o exame e pronto, e aí ele foi e acabou a história. Não, ele tem toda uma história dentro dessa parte renal. Então, ele passou pelo tratamento conservador, ele foi para diálise, ele foi para o transplante, só que ele chegou no transplante muito melhor do que ele estaria se ele não tivesse feito todo o acompanhamento. E eu vou até perguntar agora de curiosidade, porque a gente já estava até encerrando, mas eu quero saber. No caso de um transplante, quando ele chega assim mais saudável, ele melhora as condições de aceitação desse transplante? Com certeza. E o pós-transplante fica muito, infinitamente melhor. Por quê? Eles são muito restritos depois, e aí eles levam isso de boa, porque eles já têm o acompanhamento, eles já sabem qual vai ser o próximo passo. Então, quando eu transplantar, é isso aqui que eu vou seguir. E eles já chegam bem nutridos, eles já chegam sabendo do que vão se alimentar. Então, assim, eu falo que essa questão para esse paciente, ela foi de evolução. Então, eu tive que ter um suporte psicológico nesse meio, do conservador para a hemodiálise. Ele teve que ter um suporte também da hemodiálise para o transplante. Mas, para você ter uma ideia, esse específico, ele tem 77 anos hoje. E quase ninguém transplanta com essa idade. Então, ele é meu paciente desde 2015. Então, a gente conseguiu ficar de 2015 a 2019 sem hemodiálise. Olha. E quando ele entrou em 2019, ele conseguiu transplantar em 2022. Então, assim, ele hoje, ele tá transplantado, tá ótimo e tá seguindo a vida dele. Só que lá atrás, ele era um paciente o quê? Caquético, desnutrido, que não tinha muita noção do que seria toda a trajetória dele. Aí olha como a nutrição é linda, né? Porque a gente tá falando aqui de um paciente de 77 anos. Mas a gente tá falando de um vovozinho que vai poder ficar mais tempo com seus netos. A gente tá falando dos seus netos que vão poder ter mais lembranças desse vovozinho. A gente tá falando de um vovozinho que vai poder ficar mais tempo com a esposa, que é a mulher de sua vida, com os seus filhos, que são importantes para ele. Então, assim, quanta coisa que a nutrição pode fazer. Então, assim, é muito lindo a gente pensar que a nutrição transforma a nossa vida, mas que a gente é capaz de melhorar a vida das pessoas também. Com Parabéns, certeza. Nath. Eu tô muito Obrigada. orgulhosa de dividir essa mesa com você. Obrigada. Eu que fico muito feliz. Eu fico muito honrada com o convite. E de estar nessa bancada com pessoas tão especiais, assim, tão admiráveis, sabe? Que tem uma linda jornada, assim, que eu admiro muito. Então, eu fiquei extremamente feliz com o convite. Obrigada. Deixa suas redes sociais, Nath. @Nutri Natália Lucena. Samara. Samara Plants Nutri. E para você que ainda não segue o nosso canal no Instagram, é @Papo com Nutri e o meu pessoal é @jaque.vidal. E aí, Nath, esse foi o livro que me inspirou para criar essa temporada. O livro se chama Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. E cada página que eu lia me via muito a cabeça, cada uma de vocês. Então, eu vou ler um trecho, que foi um trecho que me remeteu muito a você e ao momento que você estava vivendo, tá? É uma fala. Você acredita que eu estou com você?
Acredito. Então seja forte e corajosa. Mas eu não me sinto capaz. Nunca foi sobre capacidade, mas sobre mim. Não foi você que me escolheu. Eu é que a escolhi. Eu escolhi você, a quem eu trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo e disse: você é minha. Eu a escolhi. Eu não a rejeitei. Você não precisa ter medo, porque eu sou Deus. Eu lhe darei forças, eu ajudarei e manterei você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Que lindo. Nossa! Muito obrigada pela sua presença até aqui. Nossa, obrigada! Eu tô gelada, gente.